Tudo bem? Nosso grupo vai apresentar os pares cranianos, do 1 ao 6. Os integrantes do grupo são a Natália, o Dani, a Amanda e eu, o Germano. Vamos fazer uma introdução. Os pares cranianos consistem em serem nervos que fazem conexão com o encéfalo. A maioria deles fazem conexão com o tronco encefálico, ou seja, com o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, excetuando os pares nervosos ópticos e olfatórios, porque esses fazem ligações com o telencéfalo ou o diencéfalo. Ao todo, são 12 pares cranianos, sendo apenas 6 deles apresentados pelo nosso grupo. Então, eu vou falar mais sobre os nervos que vão ser apresentados pelo nosso grupo. Como eu disse, a gente vai apresentar 6 e eu vou dar um resuminho de cada tópico. O primeiro é o nervo olfatório, que vai fazer o responsável pelos impulsos olfatórios. O segundo é o nervo óptico, que vai fazer os impulsos visuais. E os nervos oculomotor, troclear e abducente, que são o terceiro, o quarto e o sexto, inervam os músculos extrínsecos e intrínsecos do bulbo ocular. Já o nervo trigêmeo, que é o quinto, é um nervo misto responsável pela sensibilidade somática geral da grande cabeça e pela motricidade da mandíbula. Então, eu vou trazer também a classificação funcional das fibras. Sobre essa tabelinha que eu coloquei, aqui diz que mostra os pares cranianos e onde essa origem aparente do céfalo, onde fica o núcleo. E núcleo são corpos de neurônio, aglomerados de corpos de neurônio dentro do sistema nervoso central, imersos em substância branca. Então, o nervo olfatório vai ter vai ter essa origem aparente no bulbo olfatório e ele vai ter origem aparente no crânio e vai passar pela lâmina crivosa e o quiasma óptico, que fica no hipotálamo ali, abaixo do hipotálamo, é no canal onde tem a sua origem aparente, e ele vai entrar no crânio pelo canal óptico, e assim vai. Fibras dos nervos cranianos, para a gente poder saber mais qual é a função dela dentro do sistema nervoso. Então, os nervos cranianos vão ser divididos em dois, que são as fibras aferentes, sensoriais, e as fibras eferentes, são as motoras. E essas duas fibras vão ser divididas em outras duas nomenclaturas, que são somáticas e viscerais. E as somáticas e viscerais vão ser divididas em gerais e especiais, menos a fibra eferente somática, que só vai ter a geral. Então, eu vou também explicar aqui o que significa essa nomenclatura geral ou especial. Especial são receptores de órgão de sentido mais complexos, como da visão, audição, gustação e olfação, que só vieram a existir ao longo da evolução, não são tão primitivos assim. E eles são apenas encontrados nos nervos cranianos. E os gerais são o que são encontrados em todo o corpo e conduzem impulsos como tato, dor, temperatura e pressão, que aí sim são sentidos mais primitivos e enfim. Então, de introdução, ficou isso, tá? Bom, o nervo olfatório é o primeiro dos 12 nervos cranianos. Ele é um nervo sensitivo, com fibras aferentes viscerais especiais, porque traz as informações da periferia para o sistema nervoso central. Ele é um nervo que está relacionado com o sistema olfatório, então ele é responsável pelo olfato. Então, lesões nesse nervo pode causar anosmia, que é a perda total do olfato, ou hiposmia, que é a perda parcial do olfato. O trajeto da informação do odor começa com as fibras nervosas em formato de raízes ou radículas olfativas, que estão no teto da cavidade nasal, numa região chamada de epitélio olfatório. Elas são os receptores primários, então é o primeiro neurônio do nervo olfatório, e são ativadas quando captam moléculas aromáticas ou odoríferas, ou seja, os odores, e emergem para o cérebro através de uma região do osso etimoide, chamada de lâmina cribiforme, que é cheia de buraquinhos, que é por onde essas radículas passam, até chegar no bulbo olfatório, que é a origem aparente do nervo olfatório, é onde acontece a sinapse com os receptores primários, então é onde está o segundo neurônio do nervo olfatório, e é uma dilatação da via olfatória derivada do telencéfalo. Então,
Aqui na imagem está mostrando as radículas, e chegam no bulbo, que é essa dilatação aqui. Depois do bulbo, se começa o trato olfatório, que está no sulco olfatório, até que ela se divide em duas estrias. A estria olfatória medial, que daí é quando ela sobe para cá, que vai estar relacionada daí com os feromônios, e a estria olfatória lateral, que daí desce para cá, que é onde as fibras nervosas atingem o uncus, que é uma região do córtex olfatório primário, no giro para-hipocampal, e a amígdala que está ali pertinho do uncus. E a amígdala, ela está relacionada com as emoções, então, por ser perto do uncus, é por isso que alguns cheiros podem nos causar algumas emoções. Então, resumindo, o trajeto da informação do odor, elas passam pelos receptores olfativos, que são ali as radículas, passam pela lâmina cribiforme, chegam no bulbo, passam pelo trato olfatório e se dividem na estria olfatória medial e estria olfatória lateral. Então, gente, eu sou a Natália e eu vou apresentar o segundo par craniano, que são os nervos ópticos. Os nervos ópticos são do tipo de nervos sensitivos com fibras aferentes somáticas especiais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles fazem parte dos sentidos e que eles recebem informações do meio ambiente, do meio, e decodificam ela em forma de circuito, que é a linguagem que os neurônios entendem. A linguagem do sistema nervoso é circuito, é impulso elétrico. A partir dessa linguagem, ele leva informação para outras partes do sistema nervoso para aí tomar alguma outra atitude. Um exemplo disso, que ficou meio abstrato, um exemplo disso seria a luminosidade. Tipo, a luminosidade, ela entra pelo nervo óptico como uma informação, e essa informação vai pedir para outro nervo fechar um pouco a pupila, dilatar ela, contrair. Então, é para isso que serve esse recado, digamos assim. O que a gente tem assim de mais evidente no nosso sistema óptico assim de regulação é o ciclo circadiano, que é a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. Isso influencia em muitas outras funções do nosso corpo, principalmente na parte hormonal, porque para a gente acordar, a gente tem geralmente estímulos luminosos, né? Para a gente acordar, e assim, quando a gente tem estímulo luminoso, a gente começa a produzir cortisol, que é o hormônio que faz a gente acordar. E de noite a mesma coisa acontece, com a diminuição da luz, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Então é essa parte mais evidente assim do sistema óptico na nossa vida. Nessa região a gente pode ter várias lesões e elas vão causar, todas elas causam obviamente um problema de visão relacionado a não enxergar uma parte ou todo de uma região, mas isso varia conforme a lesão e onde ela se instalou ali. Então, gente, aqui nessa imagem, eu vou pegar uma canetinha aqui. Aqui nessa imagem, ele mostra o caminho que faz a nossa imagem de visão, assim. Então, tipo, é como se a gente tivesse um objeto aqui, onde eu estou desenhando, tá? E nele a luz vai bater. O que é a luz? A luz são umas ondas de energia
né? A gente pode interpretar também como fótons, são fótons, que eles entram pela nossa pupila, que é esse buraquinho aqui do olho, que dilata e contrai. Eles entram no nosso olho e vão parar na retina. Na verdade, é hemiretina porque que é metade, né? Essa metade corresponde a um lado e essa outra metade corresponde ao outro lado, mas eu já vou explicar isso. Então, depois que a luz passa aqui e estimula a nossa retina, tem umas células especializadas nessa região que vão decodificar essa informação para circuitos, uma linguagem elétrica. Nessa linguagem elétrica, ela vai passar pelo nervo óptico, né, que é essa primeira parte aqui, propriamente dita, chegando até o quiasma óptico, que é essa bifurcação aqui. Nessa bifurcação é onde os dois nervos ópticos se encontram e ali vai ocorrer uma divisão. Então, aqui, depois que a gente passou do quiasma, a gente entra no trato óptico. No trato óptico, a gente vai até o corpo geniculado lateral, que são corpos de neurônio, né, núcleos de neurônio. E daí é outra bifurcação ali, uma parte vai para o colículo superior, que é algumas outras interpretações da visão, mas a maior parte vai pela radiação óptica, que vai para o córtex visual primário. No córtex visual primário, que é essa parte toda aqui, mais embaixo do desenho, ele recebe só a informação como se fosse uma foto. Todas as imagens que a gente recebe nessa região aqui são fotos, são como uma sequência infinita de fotos, e a gente precisa de outras partes do cérebro para associar essas imagens como uma associação de movimento ou uma associação também de rostos. Isso é mais relacionado com a memória. Eu entender, tipo, eu olhar para o espelho e ver o meu rosto e saber que eu sou eu. Ou olhar para um amigo, para minha mãe e saber que ela é minha mãe. Daí é uma associação mais com a memória. Tá bom? E tem a associação de movimento. Aí a associação de movimento é feita na parte dorsal, que é mais ou menos essa parte aqui. E a de associação é feita na parte ventral, que é mais ou menos essa parte aqui. Tá um desenho bem ruim, tá? Essa outra imagem é a vista lateral do mesmo caminho que eu falei aqui para vocês. Aqui eu escolhi essa imagem mais para exemplificar mesmo. Ela tem muito mais informações do que realmente tem nesse trabalho, principalmente do meu nervo. Eu escolhi essa imagem mais para a gente entender onde é que fica o corpo geniculado lateral, que é essa região aqui, e onde fica o folículo superior, que é essa região aqui. Era mais para exemplificar isso, porque na outra imagem ficava ruim de enxergar, e é um caminho que o nervo óptico faz. Essa imagem eu escolhi ela porque eu achei melhor para exemplificar tanto as lesões quanto a visão binocular. Aqui está dividido em cores, né? Esse cinza e esse rosa. E aqui está mostrando exatamente. O rosa está chegando no lado esquerdo de cada olho e o cinza está chegando no lado direito de cada olho. Então, vamos pegar aqui o primeiro olho direito como exemplo.
Aqui, o olho direito, o rosa, estaria chegando na hemiretina nasal, que fica do lado do nariz. E a cor cinza na hemiretina temporal, que seria o lado direito do olho direito, ou, enfim, o lado de fora. Para entender os dois que vêm do mesmo lado, eles param na nasal de um olho e na temporal de outro. E isso é interessante a gente fazer essa associação, até para a gente lembrar que aqui na informação, no nervo óptico, essas fibras elas se separam. Então, as do mesmo lado vai ser nasal de um, temporal de outro. E o temporal continua no mesmo caminho, e o nasal vai trocar. Então, isso é bem fácil de confundir. Só que a partir do momento que a gente estabelece que o nasal troca e o temporal permanece, fica um pouco mais fácil de visualizar. E daí aqui tem alguns exemplos tem mais exemplos, tá? Mas aqui são os principais exemplos de lesões no nervo óptico, conforme for essa lesão, né? Quando a pessoa lesionada ela está consultando e ela relata, o médico pode constatar onde é que é essa lesão, porque como aqui tem essa bifurcação, tem tipos de lesão que a perda é parcial em cada olho, sabe? Aqui é o túnel, né, que a gente só vê o meio, né? No caso, seria uma lesão no quiasma, que aí eu interromperia uma parte dessas informações e eu só conseguiria ver o meio. Outra possibilidade seria aqui nessa parte C. Daí, nessa parte C, eu não veria nada do cinza, eu só veria o rosa. Dizendo grosseiramente aqui, né? Eu não veria o cinza. Tem umas partes que tu perde também, fica só uma pontinha, assim, tu vê uma nuvem no olho. Tem algumas outras lesões. E aqui na A é quando tu lesiona bem o início do nervo óptico, que daí tu perde toda a visão daquele olho, né? Porque aqui chega as duas informações, chega cinza e chega rosa, só que tu não tá enviando o recado, né? Então, tu realmente não vai enxergar nenhuma dessas partes. Então, agora a gente vai falar sobre o terceiro par craniano, que é o oculomotor. Como o nome mesmo já fala, ele atua na movimentação dos olhos. Ele não é o único nervo que atua na movimentação, só que ele é o principal por inervar mais músculos desse órgão. Então, ele tem uma parte que é motor somático e proprioceptivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos controlar essa movimentação, é quando eu olho para cima, olho para baixo, para o lado, enfim, é o que eu consigo controlar. E essa inervação são de 5 músculos, que eu já vou mostrar nas próximas imagens. E a outra parte é o motor visceral, que a gente não tem controle sobre ele, e é uma inervação parasimpática, né, justamente por causa disso, que é o esfíncter da pupila, que é conforme a luminosidade, a gente contrai e dilata a pupila, e os músculos ciliares, que
contraem ou dilatam o cristalino. Nessa imagem aparece de onde o nervo oculomotor vem, também aparece o troclear e o abducente aqui, até mostrando que não é realmente só o oculomotor que trabalha na movimentação do olho. Então, aqui está o surgimento do oculomotor, ele vem do mesencéfalo. Na verdade, a parte aparente que a gente consegue ver é a partir do pedúnculo, no sulco medial do pedúnculo, mais exato, assim. Ele vem do mesencéfalo, aí toda essa parte aqui é ele, e aqui são as bifurcações. Por exemplo, o músculo reto superior é inervado pelo oculomotor, o inferior oblíquo, o lateral reto, o inferior reto e o levantador de pálpebra. E essa imagem aqui ajuda a entender melhor quais são os músculos intrínsecos que o oculomotor inerva. O oculomotor inerva os músculos ciliares e a pupila. A pupila já é mais conhecido e é a contração e a dilatação dela conforme a incidência luminosa. Já o cristalino, ele é também contraído ou relaxado para poder ter mais foco. É como se fosse uma lente no nosso olho, né? Então a gente deixa essa lente um pouco mais grossinha, um pouco mais fininha, conforme o que a gente queira focar, se é perto, se é longe, a distância focal que a gente precisa. Então são esses os músculos intrínsecos que o oculomotor inerva. Já essa imagem aqui, ela representa os músculos os músculos extrínsecos que o oculomotor inerva. Todos os que estão com o número 3 são o que ele inerva. Esse aqui é o abducente e esse aqui é o troclear. Então, não é o nervo oculomotor, mas realmente os principais são pelo terceiro par, que são todos esses aqui que eu estou circulando, que são o inferior reto, o superior reto, o reto medial e o reto lateral, e o inferior oblíquo. O inferior oblíquo faz olhar nessa direção da seta que eu estou desenhando aqui. Os demais é bem intuitivo, é um lado, o outro, então é bem intuitivo, eles são retos, então é mais intuitivo que esse oblíquo aqui. Essa imagem aqui são alguns movimentos que a gente faz com os olhos, usando a musculatura inervada pelo oculomotor. Até esse aqui é uma imagem de um teste que se faz justamente para saber se tem alguma lesão em algum desses músculos ou alguma lesão neurológica ali. E a foto aqui é de uma pessoa que está com uma lesão, que, como dá para perceber, ela só consegue mexer, ela tem a liberdade de mexer só um dos olhos, o outro não acompanha. O nervo troclear, que é o quarto par, ele participa do movimento extrínseco dos olhos através do músculo oblíquo superior.
Então, ele é um nervo, principalmente, vai ter suas fibras aferentes e eferentes, e ele vai ser um nervo geral, assim. Por que ele se chama nervo troclear? Porque o músculo oblíquo superior ele vai passar sobre a tróclea, que é um ossinho ali. Tróclea, que em latim significa moitão ou polia. Polia. E, enfim, esse é um básico. A origem aparente do quarto par craniano é posterior, então ele vai ter a sua origem abaixo dos colículos inferiores, no mesencéfalo, em sua parte posterior. Então ele vai ter o seu único nervo com origem dorsal no tronco encefálico. E aqui a gente pode ver onde está a origem, ali embaixo dos colículos. E ele vai passar pela frente ali vai passar ventralmente ali para ir sair do crânio pela fissura orbital superior. Então, o trajeto do quarto nervo troclear, ele vai surgir, é o nervo verde, que está nessa imagem, ele vai surgir dorsalmente no tronco cefálico, lá no mesencéfalo, onde fica o seu núcleo, e daí passa pela parte ventral e vai para a órbita via fissura orbital superior até chegar no músculo oblíquo superior, onde ele vai inervar. E o músculo oblíquo superior ele vai controlar os movimentos do bulbo ocular. E eu vou reiterar aqui que o nervo troclear é o único paracraniano que tem origem na parte posterior do tronco encefálico. E ele também é o menor nervo de todos, então ele é facilmente lesionado e aí tu vai ter visão, o movimento do olho prejudicado. Aqui mostra mais um pouco o caminho do nervo troclear, que aqui em vermelhinho são os nervos motores. Então ele vai sair, vir aqui, entrar. Aqui já está a parte anterior do encéfalo. Então ele vem aqui junto com o oculomotor, o abducente e o troclear. E vai então inervar apenas o músculo oblíquo superior. O oculomotor inerva outros e o abducente o reto lateral. E aqui mostra mais os músculos extrínsecos do bulbo ocular. Tá, aqui dá para ver bem o que é a tróclea, que é onde passa o músculo, ali na última imagem do olho, ali embaixo, que ele faz essa curva, porque ele passa ali na tróclea. Então, por isso que ele tem esse nome, nervo troclear. E a lesão no nervo troclear leva à paralisia do músculo oblíquo superior, que é o único músculo inervado por ele, comprometendo dessa maneira os movimentos oculares na direção vertical e no movimento de torção do olho. Assim, quando uma pessoa que sofreu sequelas no nervo troclear, ao olhar para frente, o olho afetado ficaria levemente inclinado para cima, dando sinais de diplopia vertical, ou seja, ele vai ter uma visão dupla. Então, o médico vai lhe pedir para ele fazer o teste. Quando ele pedir para olhar para a direita, o olho vai estar normal, não vai ter nenhum problema aparente. Quando ele pedir para olhar reto, o olho afetado ele vai ficar um pouquinho para cima, assim. Então, na segunda imagem dá para ver claramente. E olhando para o outro lado, então fica bem estranho o olho, enfim, não vou me ater muito nisso. E basicamente o nervo troclear é isso, ele é um nervo bem simples, sua função é bem básica, assim, e é isso. O quinto par craniano diz respeito ao nervo trigêmeo. Ele é um nervo misto, então ele vai apresentar tanto função motora quanto função sensitiva. Aqui a gente tem uma imagem que mostra a visão anteroinferior do tronco encefálico, e a gente pode perceber que tem a emergência de duas raízes, né?
Uma delas é a raiz sensitiva, que é essa mais de baixo, e a outra é a raiz motora, que é essa mais de cima. A raiz motora, se a gente analisa no corpo mesmo, ela é muito mais fina do que a raiz sensitiva. Ela é mais difícil de notar. E esse o nervo trigêmeo, ele vai dar origem a 3 ramos funcionais, que dizem respeito à divisão oftálmica, à divisão maxilar e à divisão mandibular. Apenas a divisão mandibular vai ser tanto motora quanto sensitiva. As outras duas vão ser apenas sensitivas, tá? Se a gente analisa o trajeto do nervo trigêmeo, a gente pode perceber que a origem aparente dele no encéfalo acontece entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Então, voltando ali na imagem, aqui a gente tem a ponte, e nessa região, onde passa o mouse agora, é onde fica o pedúnculo cerebelar médio. Não está tão claro na imagem, mas é por essa região aqui. Após essa aparição, ocorre um trajeto curto até o gânglio trigeminal, que é basicamente onde estão os corpos celulares dos neurônios sensitivos. E esse gânglio trigeminal ele fica alocado numa porção do crânio que se denomina cavo trigeminal. Esse gânglio ele vai se trifurcar e dar origem aos nervos oftálmico, maxilar e mandibular, que vão ter ação por toda a face ali. Então, ocorre essa inervação, e após essa inervação, é mais um trajeto curto, até eles passarem pelas fissuras e pelos forames respectivos, né? A divisão oftálmica, então, passa pela fissura orbital superior, a maxilar pelo forame redondo, e a mandibular passa pelo forame oval. Só que a gente pode ver também, a gente vai ver no próximo slide com uma imagem melhor, que a raiz motora ela também passa pelo forame oval, junto com a divisão mandibular. E é por isso que a divisão mandibular ela é única assim com inervação nos músculos, né? Que então vão dar a capacidade de mastigação. E como eu falei anteriormente, né? Fora do gânglio trigeminal. Passa então essa raiz motora. No gânglio trigeminal, reforçando, fica apenas a raiz sensitiva. Então aqui a gente tem um esquema que mostra mais adequadamente, né? Aqui a raiz motora passando por fora, mas se mantendo unida ao ramo mandibular, né? Aqui a gente tem a raiz maxilar e, por último, a V1, o ramo oftálmico, né? Então, a gente tem diversas funções, tanto sensitivas quanto motoras. E algumas delas são, por exemplo, no que tange a sensitiva, tato, a dor, temperatura, pressão e a própria percepção da pele da face, né? E se a gente for para a função motora, que diz respeito apenas à mandibular, a gente pode ter ali a inervação dos músculos da mastigação, do tímpano também, e o tensor do véu palatino. São alguns dos exemplos de funções motoras que dizem respeito ali à região do ramo mandibular. Algumas lesões que a gente pode ter que afetam essas divisões, né? Dizem respeito à neuralgia trigeminal, que vai ser mais sensitiva, a pessoa sente muita dor, porque algum desses nervos, o nervo trigêmeo vai estar comprimido, né? Antes ainda da região ali do gânglio. Então, vai gerar uma dor que pode ser leve, mas pode ser muito forte para a pessoa, né? E vai ser na região da face. Às vezes a pessoa acha que essa neuralgia pode ter relação com alguma dor de dente, né? E às vezes as pessoas removem os dentes até, pensando que vai resolver, né? Mas acabam descobrindo posteriormente que se trata de uma lesão no trigêmeo. Podem ocorrer alterações na sensibilidade, então a pessoa vai sentir uma anestesia facial, né? E também vai ser pelo mesmo motivo uma compressão do nervo facial, né? E a pessoa não vai sentir
o tato, né? Perde o tato da região. Por último, uma paralisia facial, que mostra aqui nessa imagem. E a pessoa ainda sente, ainda tem tato na pele, porém ela não consegue manter o movimento. Aí pode acontecer justamente ter uma queda, né, no canto da boca, perder o reflexo aqui na região da córnea e, enfim, perde todo o movimento do rosto, praticamente. Fica uma paralisia, de fato. O sexto par craniano, e o último dessa apresentação, é o nervo abducente. Ele é um nervo motor responsável pela movimentação ocular de abdução, como o próprio nome já sugere, né? A abdução é caracterizada pelo movimento de olhar para fora pelos cantos. Aqui a gente pode ver que a origem aparente no encéfalo do nervo abducente é acima da pirâmide bulbar e abaixo da ponte. Esse local é denominado sulco bulbopontino. A gente pode ver aqui melhor descrito. Então, ele vai ter um núcleo na ponte, as fibras vão emergir e fazer a origem aparente no encéfalo, justamente nesse local que eu denominei, que é denominado sulco bulbopontino. Após essa aparição, vai ocorrer a passagem através do seio cavernoso e vai atingir a fibra orbital superior, assim como o nervo oculomotor, o troclear e a divisão oftálmica do, do trigêmeo, que foi o que eu mencionei anteriormente enquanto falava do nervo trigêmeo. Então, essa vai ser justamente a origem aparente no crânio desses 4 nervos. Quando ocorre a passagem pela fissura, o nervo abducente vai inervar o músculo reto lateral, que é esse representado na imagem, e já fazendo associação com as lesões, ele vai gerar uma lesão, né, nesse nervo, vai gerar estrabismo convergente. O nome científico é esotropia. Essa lesão, ela é geralmente caracterizada por uma compressão, né, no nervo. E a compressão, ela ocorre na região denominada de clivo, é uma porção do osso temporal. E aqui a gente pode ver, né, o nervo abducente passando, aquele saindo do sulco pontino e indo inervar o músculo reto lateral. Aqui ele passa pelo seio cavernoso e aqui é o clivo. Essa compressão, ela, ela é bem perigosa porque ela pode representar um tumor na hipófise e esse tumor acaba comprimindo o nervo, né? E a pessoa perde o movimento do músculo reto lateral, acabando então nessa condição aqui onde a pessoa fica vesga, né? E, enfim, uma consequência dessa lesão também, né? Por consequência da esotropia é a diplopia, onde a pessoa acaba ficando com a visão dupla, né? Quem já forçou a visão para ficar vesgo sabe que a visão acaba ficando dupla e é justamente o que acaba acontecendo nessa lesão. Aqui a gente tem uma representação mais detalhada de todo o esquema, né? Então, saindo do sulco pontino, aqui é a pirâmide bulbar e aqui fica a ponte, né? Então, o nervo abducente sai e vai inervar o músculo reto lateral. Aqui aparecem outros nervos também, inclusive o que eu falei anteriormente, o nervo trigêmeo, com origem ali na ponte, né? Onde eu tinha mencionado anteriormente, entre o pedúnculo cerebelar médio e a ponte.